Eu considero esse pregador aqui como herege, como alguém que deturpa a palavra de Deus. Eu não acho justo alguém pregar algo que deturpa a palavra e leva as pessoas à perdição. Pois ele refuta aqui, ele prega aqui afirmando que o ministério pastoral não existe, ou seja, que não existe pastor, que Jesus não constituiu pastores. Assim ele diz. Mas eu vou refutar ele nessa palavra aqui, nesse vídeo, melhor dizendo, e dentro da palavra, mostrando aos irmãos que ele está errado. E também vou mostrar nesse vídeo que mesmo ele condenando o ministério pastoral, ele não recusa ser chamado de pastor. Por incrível que pareça. Parece até uma piada, né? Ou seja, ele prega que não existe pastor, mas ao mesmo tempo ele aceita ser chamado de pastor. Você consegue entender isso aí, irmão? Vamos analisar o vídeo dele. Vamos lá. Então ele diz que quando ele subiu às alturas, ele levou cativo o cativeiro e deu títulos aos homens. Dois ou títulos? Dois. Não é título. O que ele está querendo dizer aqui, gente, nessa passagem, é que Jesus ele deu dons aos homens e não títulos. É essa palavra aqui, ó. E aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas, se referindo a Jesus. E ele mesmo, olha só, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Paulo está dizendo aqui aos Efésios que Jesus, quando subiu às alturas, ele concedeu dons aos homens, né? Agora eu faço uma pergunta a você que é inteligente. O título, o que é o título na vida de alguém? Não é a consequência de um dom que Deus dá? Você que é inteligente, por exemplo, se Deus deu ao médico um dom para ele se tornar médico, porque o que é um dom? É uma capacidade, né? Então, se Deus deu a ele um dom para ele se tornar um médico, consequentemente, ele não vai receber um título de médico. Se Deus deu o dom, em consequência do dom, vem o título. Correto? Correto, né? É uma questão de inteligência. Eu não preciso nem ser espiritual para entender isso. Mas ele está dizendo aí que Jesus deu o dom e não o título. Ou seja, ele está querendo dizer que Jesus deu o dom para a pessoa ser pastor, mas ela não pode ser chamada de pastor. Olha que loucura, gente. E tem muita gente que acredita nisso, gente. De fato. Tem muita gente que não aceita o ministério pastoral por causa de pregações assim. E acaba deixando de ser abençoado, viu? Não posso usar isso para me impor. O Mateus não está aí para ver, que o Mateus tem um programa que dá para ver. Mateus não está e está em casa, né, Mateus? Vê lá, hein? Vocês ouviram ele falando aqui, nenhum homem pode se impor colocando autoridade sobre a vida de ninguém, mas ele acabou se impondo na vida desse rapaz aqui, ó. Ele acabou usando uma autoridade pastoral. Por quê? Porque ele estava precisando desse rapaz na hora da pregação dele, e o rapaz não estava, e aí ele diz, vê lá, hein, o nome do rapaz é Mateus, né, que ele fala no vídeo, ele, vê lá, hein, Mateus, vê lá, hein. Ou seja, ele usa de autoridade pastoral, ele usa de uma autoridade sobre aqueles que estão ali servindo no culto e ao mesmo tempo condena a autoridade pastoral. É por isso que eu digo, ou ele é louco ou ele é hipócrita. Olha só a parte que ele fala. O Mateus não está aí para ver, que o Mateus tem um programa que dá para ver. Mateus não está e está em casa, né, Mateus? Vê lá, hein? Aqui vem. Vê lá, hein, Mateus? Vê lá, hein? Ou seja, ele usa de autoridade na vida desse rapaz chamado Mateus e ao mesmo tempo condena a autoridade pastoral.
Isso não é título, isso não é patente. Eu sou o pastor dessa igreja, você não é nada. O Geraldo pode usar de autoridade pastoral, né? Mas o restante dos pastores coitados do Brasil não pode usar de autoridade pastoral. A autoridade pastoral, ela é bíblica. Não somente o dom, mas o título pastoral foi dado sim. Amém? Foi dado o título pastoral, contrariando o que o Geraldo Moraes está falando e o que muitos pregadores dessa graça aí que está rolando na internet diz. Que não é só ele, é como eu falei no início do vídeo. Não é só o Geraldo, tem outros que pregam. Tem outros que não aceitam a autoridade pastoral. Ou seja, eles se colocam como pastores, mas não aceitam que outros homens sejam chamados de pastor. É só eles que se consideram pastores. Para você ver o absurdo, você vai ver um vídeo do Geraldo, onde ele conta uma história, né? Na hora da pregação ele está contando uma história, e na hora da história ele está falando da história de um homem, né, que estava ali conversando com ele, estava criticando o ministério dele, e esse homem chama ele de pastor. E você vai ver no vídeo que ele não repreende o homem. Por quê? Porque se ele acreditasse de fato que o chamado pastoral não é bíblico e alguém não pode ser chamado de pastor, não pode ter título de pastor, então automaticamente ele deveria o quê? Repreender o homem, né? E dizer, não, ninguém deve ser chamado de pastor. Concorda comigo? Mas ele não fez isso. Você vai ver no vídeo que ele não fez isso. Olha só. Vou colocar aqui para vocês verem. Haja visto Olha que só. grande parte das pessoas que não vivem o evangelho de Cristo estão dentro das igrejas com medo de quê? Do diabo e do inferno. E aí ele vai, aqui a partir desse ponto do vídeo, ele vai falar que teve um diálogo com um homem, e esse homem chama ele de pastor. E você vai ver qual é a reação dele quando esse homem chama ele de pastor. Observe só. E um homem me disse assim, olha só. Mas o senhor já tirou o diabo. O senhor agora tira o inferno. As pessoas vão se reunir para fazer o quê? O que sempre deveria, exaltar a Cristo. Como assim, Geraldo, o senhor? Quer dizer que você não aceita que as pessoas reverenciem os outros homens de Deus? Você não aceita que as pessoas considerem as pessoas, os pastores como pastores, sejam reverenciados como pastores? Mas quando o homem vem conversar com você, te chamando de senhor e de pastor, aí você aceita? Como assim? Não entendi. E ao mesmo tempo, ele se coloca como uma autoridade pastoral diante das pessoas, para que essas pessoas o respeitem como um pastor. Que quando Cristo disse que prega o evangelho, quando Presta pregar atenção. o evangelho viria o fim, não é vir o fim do mundo, era o fim dos tempos, era o fim de uma era, era o fim de uma geração, era o fim do aion. E agora ele vai se indagar e vai interagir com o povo que ele está pregando. Aí o senhor aprende isto como? Sei lá. E o senhor aprende isso como? Ele interage com o povo, se colocando como uma autoridade espiritual, fazendo o povo o reverenciar, chamando ele de Senhor. Não, gente, eu volto a dizer, não que isso seja errado, não é errado alguém chamar uma autoridade espiritual de pastor, de Senhor, pelo contrário, é certo, é correto. O que eu estou questionando aqui é que ele não aceita que as pessoas chamem outros pastores de Senhor, mas ele quer que as pessoas chamem ele de Senhor e de pastor. Porque se ele não quisesse, ele mesmo cortaria esses nomes que ele fala aqui. Você vê que no outro vídeo ele está conversando com um homem, o homem chama ele de Senhor e ele não repreende o homem. Ele aceita ser chamado de Senhor. Nesse vídeo aqui ele está pregando, e quando ele vai interagir com a igreja que está ouvindo, com o povo que está ouvindo, ele se indagando naquele momento, ele diz, mas o senhor aprende isso como? Ou seja, quer dizer que a igreja que ele prega, a igreja que ele está pastoreando aqui, né,
pode considerar ele como um pastor e pode chamar ele de senhor e pode reverenciar a autoridade que ele tem, porque aqui ele está usando de autoridade. Eu vou ler o 18, depois eu volto para cá. Falarão novas línguas, que é idioma... Volta, meu amado, não corre, não tens demônio? Que é isso, Geraldo? Vocês viram? O rapaz do slide vai colocar aqui, ó. Ele tá lendo um texto e o rapaz do slide passa o texto. E olha o que ele fala com o rapaz. Eu vou voltar aqui, ó. Que é idioma... Olha Volta, só. meu amado, não corre, não tens demônio? Ô, Geraldo, usando de autoridade com o rapaz, Geraldo. Você não disse que é errado, homem? Que negócio é esse? Quer dizer que os outros pastores não podem usar de autoridade, mas você pode? Que hipocrisia é essa, meu amado? Ah, mas ele está brincando. Não, ali ele está usando de autoridade, né? Porque o rapaz está sendo ali direcionado por ele na hora do culto. Ou seja, ele está usando sim uma autoridade pastoral aqui na hora do culto. Está exercendo a função de pastor e ele repreende o rapaz. Olha só, porque o rapaz passou o vídeo aqui, ó, o slide, né? Volta, meu amado, não corre, não tens demônio? O Geraldo, ele não acredita em demônio, né? Aí ele tá zombando aqui, dizendo, rapaz, volta, meu amado, tens demônio? Ou seja, de uma forma descontraída, ele usa a autoridade pastoral e ao mesmo tempo critica a autoridade pastoral na vida das pessoas. Olha que hipocrisia. Olha a ordem que ele dá aqui, ó. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Tem que se sujeitar à autoridade espiritual. Mas o Geraldo disse que não, né? Aí o texto diz aqui no final, ó. Porque isso não vos será útil. Em algumas Bíblias diz assim, porque não aproveita a vós outros. Ou seja, gente, o que é que Paulo está querendo dizer? Paulo está querendo dizer que a ovelha, ela tem que obedecer ao pastor. Ela tem que obedecer ao pastor porque assim Deus determinou. E o pastor, ele recebeu sim título, não somente dom. Ele recebeu título, tá aí, eu li aí para você agora. Fica aí para você meditar, fica aí para você pensar. E você que não aceita, eu respeito você. Mas te dou um conselho, meu irmão, não deturpe a palavra de Deus para satisfazer a sua própria vontade. Gente, eu vou ficando por aqui, em nome de Jesus. Se você quiser compartilhar ela, compartilhe, para que as pessoas conheçam a verdade do Evangelho. Para que as pessoas saibam que as heresias estão sendo pregadas e que as pessoas estão sendo enganadas por aí. Mas nós que conhecemos a verdade, não. Nós não somos enganados porque o Espírito Santo nos dá compreensão. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, né? Se Deus não tivesse dado título, ele não teria colocado aqui, ó. Você tem um pastor, obedeça a ele, tá bom? Não vá na conversa do Geraldo. Essa aqui é a verdade, né? E nós vamos ficando por aqui. Deus abençoe a sua vida, fique na paz do Senhor e até a próxima oportunidade, se o nosso Deus permitir.